Olá, boa tarde. Boa tarde para você que já está chegando aí na nossa live hoje. Um convidado muito especial, o consultor político Helder Carvalho, que vai estar conosco nessa tarde, já está aqui conosco. Vai estar aí falando sobre gerenciamento de crise nessa pandemia toda, falando também de outros fatores importantes, tanto para o marketing político, eleitoral, como governamental também, e também muitas dicas hoje para você que já é pré-candidato, que já está aí se movimentando para concorrer às eleições 2020. Mas boa tarde, Helder. Olá, Tudo Sandy. bem? Muito boa tarde. Tudo bem por aqui? Um prazer participar aqui com você dessa maratona de lives, né? São lives todos os dias, levando informação às pessoas, às mulheres, trazendo novidades, inovações para a política, não só regional, mas nacional também. Quem é Helder de Carvalho? Para Ô, amigo começar da nessa Sandy, conversa. eu, eu, eu faço consultoria política desde 2008, né? Eu sou licenciado em História, matemática política e comunicação eleitoral. E eu queria contar, eu estava ansioso, contar que em 2014 eu conheci a Sandy lá em Brasília, né, num congresso de marketing político. Tive a felicidade, a sorte de sentar ali do lado da Sandy e começar a conversar. De lá para cá, é muito tempo de amizade, trabalho junto e também troca de experiências, né? Isso é o mais importante. É o mais importante. E eu tenho trabalhado em campanhas eleitorais, né, e também fazendo assessoria para prefeituras, né? E agora a gente passa por um momento diferenciado, um grande desafio para todos nós. Penso que o que está sendo feito agora, o que está sendo pensado agora, vai trazer a todas as pessoas, todos os partícipes, né, todas as pessoas que estão neste momento na linha de frente, seja trabalhando, estudando, criando, executando políticas públicas, vai trazer uma grande experiência para toda a vida. Pois é, e esse momento crítico, né, porque passa o nosso país, porque passa esse momento de deixar preocupação para muita gente, principalmente quem está na gestão pública, não é isso, Helder? É um momento crítico, eu diria assim. Exato, exato. É um momento crítico. Existem diversas dificuldades. Né? Já era um ano diferente, porque é o ano eleitoral, é o último ano de gestão municipal. Então já era um ano que havia uma série de restrições, um ano diferenciado. Né? Com a pandemia, que obviamente ninguém esperava, outras dificuldades se impuseram, né? E o Poder Executivo, principalmente, está tendo que buscar soluções imediatas, com limitações de recursos, limitações legais, né? E já enfrentando um período eleitoral, né? Um período onde as forças eleitorais estão em ebulição. Isso já seria normal, né? Nesse período, as forças eleitorais trabalhando ali, o jogo político já em campo, né? Isso é uma coisa normal, e no período de pandemia traz mais lenha para essa fogueira. Né? O Poder Executivo acaba Principalmente enfrentando. quem está já trabalhando uma pré-campanha, né, que teve que parar e pensar em uma forma diferenciada daquela de estar na rua, de estar participando de reuniões nesse primeiro momento, logo que surgiu a pandemia. Qual Exato, a seria, gente. assim, como você vê, Helder, essa questão da pandemia, onde as pessoas ficaram impedidas de estar com o contato, o convívio com o eleitor? A internet é o único meio mais seguro, mais viável para que se continue fazendo uma pré-campanha? Olha, a gente que trabalha com marketing político, a gente vai sempre dizendo que a campanha ela não tem o trabalho eleitoral, ela não tem fim, né? E quem começa antes tem vantagem. Geralmente a gente começa a trabalhar com uma campanha um mínimo um ano antes, né? Um ano de antecedência. Então, obviamente, as pessoas que já vinham realizando um trabalho, elas
já estavam em vantagem. Obviamente, elas vão ter que mudar um pouco a forma de atuação, rever o planejamento para manter essa vantagem. Então, esse novo cenário, ele traz mudanças para quem já vinha. Obviamente, o planejamento ele não é estático, ele está para ser mudado, para que haja mudanças, né, e adequações, mas é uma adequação um pouco maior. Então, algumas pessoas terão maior oportunidade por causa dessa necessidade de mudança de quem já vinha trabalhando, né? Mas eu acredito que esse pessoal que está trabalhando antes já tem vantagem. No caso da internet, a internet ela já tinha um papel importante no relacionamento com o eleitor, eventualmente até na decisão de voto, né? Embora ela era um componente, e continua sendo um componente frente a tantos outros, mas ela adquiriu, não por aumentar a sua possibilidade, etc., que isso ocorreu também, a gente mesmo, é a primeira vez que a gente faz uma conversa online, uma live, né? A gente já fez curso juntos, já deu curso junto lá em Teresina, Santa Rita, Bacabal, em vários cursos. Aí a gente já fez junto, mas é a primeira vez que a gente conversa numa live. Então, isso é algo que a pandemia trouxe. Para os candidatos, essa mobilização tecnológica vai trazer uma vantagem também, né, sobre aqueles que não conseguirem utilizar. Então, obviamente, as ferramentas digitais da internet ganham uma força que não tinham antes, porque elas competiam muito com os meios tradicionais, e os meios tradicionais agora vão ficar um pouco mais, pelo menos nesse período de isolamento, um pouco mais de lado. O fato é que o homem, né, é um animal político, um animal de bando. No neuromarketing estuda muito isso, a necessidade do homem interagir com outras pessoas, e na política também não é diferente. Então, óbvio que a gente precisa organizar meios de se relacionar, e agora o meio é digital, eletrônico, e a gente vai aprender a se relacionar, a fazer a leitura do outro através desses meios digitais. Até porque não é só usar a internet de qualquer jeito, né? Exatamente, né? Não é só usar a internet de qualquer jeito. Tem também técnicas, ferramentas, pesquisas, e tudo, avaliação, monitoramento. Há uma série de ferramentas que devem ser utilizadas para que a gente consiga utilizar da maneira correta, né? Obviamente, aquele relacionamento tradicional ele não fica de lado, e ele não vai mudar para todo sempre a maneira de fazer campanha. A hora que a gente puder conversar de novo, tocar, olhar no olho, isso volta, né? Mas tendo a internet como um braço muito mais amplo do que a gente tinha até então. Helder, e vamos focar aqui no nosso assunto, que divulgamos bastante, que é sobre crise. Em qual momento nós podemos considerar que há uma crise na gestão pública? Olha, a crise, acho que ela é colocada a partir do momento que as pessoas, os gestores começam a necessitar tomar ações diferentes daquelas que ele havia planejado. E isso de uma maneira muito repentina e de uma maneira muito ampla. Não é só na saúde. Tem saúde, tem educação, tem a questão de assistência social, né? São, por exemplo, aí 3 frentes que precisam de medidas imediatas e emergenciais. Aí, paralelamente, tem gestão de recursos, gestão orçamentária, tantas outras coisas que vão sofrer impactos tanto pela falta de entrada, né, falta de receita, quanto pela necessidade de saída. Outra, a questão política também, o relacionamento com os outros poderes, o relacionamento com o poder legislativo, tem muita coisa positiva. Várias câmaras municipais, como Bauru, por exemplo, destinou recurso devolveu os recursos para o executivo. Isso geralmente acontece, mas agora com uma ênfase maior, né? E também com o poder judiciário, né? As judicializações na saúde podem acontecer. Imagina a pessoa, por exemplo, tendo direito de um leito de UTI na justiça com uma liminar. Então, isso pode trazer algumas questões que o poder público não tinha que lidar antes desta maneira, né? A gente tem
já uma evasão de alunos da rede particular para a rede pública, então pode haver uma sobrecarga na rede pública nesse sentido também, e tantos outros temas. Então, a crise ela já está instalada, né, e ela tende a se agravar por ter reflexos em outras áreas da administração pública. Entendo. Helder, só dá boa tarde para o pessoal que está chegando aqui na nossa live, para o Taron, a Filomena, a Letícia aqui conosco, a Adriana Neto tem uma pergunta que ela está fazendo, professora Elisete Lanzoni Alves está aqui conosco também, boa tarde, Sandy, e seu convidado, mais uma live importante do Tabuleiro do Voto Fórum Suprapartidário de Santa Catarina. Com certeza, obrigado, professora Elisete, pelo apoio, pelo reconhecimento. Mas eu vou logo fazer a pergunta aqui da Adriana Neto, o Helder, que ela está se referindo ainda às redes sociais. Ela pergunta o seguinte: qual a rede social de maior impacto? Facebook, Instagram ou Twitter? Olha, eu acho que todas as redes têm grande impacto, faltou o YouTube. O YouTube é uma rede social também de grande impacto, né? Hoje, eu vejo o Facebook ganhando uma força que já estava perdendo. O Instagram estava crescendo muito, né, adquirindo muito impacto, e o Facebook, embora ainda seja a rede mais abrangente, ela permite vídeos com com mais tempo, boa qualidade, permite compartilhamento, uma dificuldade do Instagram, ela permite o texto, as imagens, enfim, o Facebook ele é bem mais amplo, permite a live igual a gente está fazendo agora, isso o Instagram também permite. Então, eu vejo neste momento de pandemia o Facebook recuperando o impacto que estava perdendo para o Instagram. O Twitter, das quatro, né, eu estou colocando o YouTube também, das quatro, o Twitter é que acaba tendo menos representatividade para voto com as pessoas, né? O Twitter, ele acaba tendo uma ampliação com as celebridades, Porque ali é um espaço mais de discussão, né? Discussão ali em tempo real, né? Isso é. Exato, exato. Agora o Facebook ele tá lutando, né, para recuperar um espaço, e eu acho que a pandemia veio a contribuir com o Facebook para recuperar um pouco esse espaço, né? É muito mais fácil a gente compartilhar uma live, por exemplo, no Twitter do que no Twitter, perdão, no Facebook, do que no Twitter, no Instagram ou no próprio YouTube. YouTube. A Adriana também pergunta: o candidato deve defender obrigatoriamente uma bandeira? Obrigatoriamente deve defender uma bandeira. Tem candidato que ele é candidato de tudo, né? Da saúde, da educação, enfim, da assistência social, do rico, do pobre, não tem condição de uma pessoa defender tantas bandeiras. E também não tem condição de não defender nada. Então ele tem que obrigatoriamente defender uma bandeira, até duas bandeiras, eu acho bem razoável. Para ele poder centrar esforços na divulgação junto àquele público que busca aquela bandeira, o público-alvo daquela discussão e etc. Então, é importante que o candidato tenha uma bandeira, pelo menos, né, duas bandeiras, não pode abrir muito esse leque, e tenha relacionamento com as pessoas ligadas a essa bandeira. Não adianta uma pessoa, vou defender a bandeira da saúde, e não faz a mínima ideia do que acontece na saúde, não tem conhecimento nenhum, nem da área da saúde, nem dos profissionais de saúde, nem contato com a área da saúde, né? Isso eu vejo muito em educação, muita gente defendendo a bandeira da educação. Faz ideia de como se processa uma educação pública, por exemplo, né? Então, a pessoa tem um monte de ideias inexequíveis, e muitas vezes nem interessam as pessoas, interessa um pequeno grupo, né? E esse pequeno grupo às vezes não é capaz de trazer votos suficientes para aquela pessoa ser eleita. Eu me lembrei de um detalhe importante, né? De uma diferença, hoje a gente está falando mais do poder executivo, mas de uma diferença básica do poder executivo e do poder legislativo em eleições. Então, em determinadas cidades, às vezes com menos de 1% dos votos válidos, a pessoa ela pode se eleger vereadora, né? Agora, o executivo não. O executivo ele precisa de uma maioria, né? Agora, vamos trazer isso para a ação. Na hora de defender as bandeiras, na hora de legislar, o legislador, né, ele também
pode representar aquela sua parcela de público, de eleitores. O executivo não, o executivo é para todos. Então, a gente sofre agora, no momento de pandemia, uma certa partidarização da pandemia e também uma partidarização do que se fazer frente à pandemia. E eu penso que isso é muito prejudicial para o Poder Executivo. Obviamente, a hora que a gente pensa em partido, partido é parte mesmo, uma parte que defende isso, uma parte que defende aquilo. Então, isso é o partido e até a função do partido, né? As câmaras municipais, enfim, as assembleias legislativas, elas trazem até mesmo bem democrático, essas discussões. Mas o Poder Executivo, não. O Poder Executivo, claro que ele tem a sua linha de trabalho, a sua linha de ação, mas o Poder Executivo é para todos. Então, um grande desafio para o gestor, principalmente o gestor municipal, que tem uma eleição agora à véspera, né, está à véspera de uma eleição, ele tem que tomar muito cuidado para não partidarizar a pandemia. A gente vê aí gente que tem mais de 25 anos de poder legislativo, vai para o executivo e continua agindo como se estivesse no legislativo, né? Não pensa como poder executivo. Defende um lado, aquele lado, e acaba não concatenando as outras coisas, acaba tendo cisão dentro do seu próprio governo justamente por isso, né? Há uma série, no executivo, há uma série de fatores que o gestor tem que levar em conta, não só aquilo que ele pensa, é aquilo que ele acredita. Né? Há uma série de fatores para se colocar na balança, para se medir, para se avaliar, para se monitorar. Muito bem, a sua resposta é bem dada. Mas voltando ao nosso assunto aqui da gerência de crise, que é uma preocupação de muitos gestores nesse momento por conta da pandemia. Eu pergunto para você qual a importância de se ter o gerenciamento de uma crise, ou dessa crise? Olha, a gestão de crise é fundamental. Fazer o comitê de gerenciamento de crise, ele é fundamental. Por quê? Porque você consegue, o gestor, o prefeito, o governador, ele consegue ter lá várias pessoas de diferentes áreas trabalhando junto, compartilhando informações e também, eu vou falar da composição desse comitê, para poder fazer não só as ações, mas para poder comunicá-las, para poder abastecê-las com informações, realizar o monitoramento, né? Função básica de um comitê de crise é realizar o planejamento, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas a serem adotadas, da comunicação na crise, né? Da comunicação como um todo, né? E nesse caso dos prefeitos que tem uma eleição logo à frente, ele precisa também ter integrar isso à sua questão eleitoral. Né? Então, desse comitê de crise, também tem que estar participando da parte da consultoria política que vai tratar dessa campanha, para ele poder avaliar, dentro do planejamento que ele já deveria ter feito, se não fez ainda, está atrasado, já deveria ter feito, o que ele vai precisar mudar, aproveitar, adaptar e ajustar, né, para poder ter uma boa campanha. Helder, existe um momento certo para dizer precisamos iniciar o gerenciamento, ou esse gerenciamento ele deve ter um caráter preventivo ou corretivo? O momento certo é ontem, né? Então, sempre, a hora que o primeiro indício de que há um problema, tem que instalar um comitê de crise. Né? Então, o momento certo é ontem. O comitê preventivo, ele é muito salutar, né? Porque ele já traz algumas maneiras de trabalhar antes que a coisa cresça, né? Mas nesse caso da pandemia não teve muita escolha. A hora que o pessoal começou a perceber que o negócio vinha para valer, já não tinha mais o que fazer, era imediata a instalação desse comitê de crise. Podemos considerar que a pandemia do coronavírus ela é uma crise em potencial? Sim, sim. É uma crise em potencial. Primeiro, porque ela já está instalada. E segundo, como eu disse, que ela tende a aumentar, porque haverá impactos, né, em outras frentes da economia, da administração pública. Né? Houve uma manobra importante do Banco Central com relação ao dólar, né? E isso pode até acelerar um pouco a volta, né?
crescimento do país pós-crise, mas acelerar ou mitigar as perdas que a gente teria, mas de qualquer forma essa crise tende a se agravar com relação a empregos, com relação às ações do governo, que o governo vai ter que tomar para garantir a arrecadação que paga servidor, a arrecadação que se traduz em serviços públicos, né, em educação, em saúde, a arrecadação que se traduz em investimentos. A gente tem uma dificuldade, na maioria das prefeituras, que é um alto comprometimento do orçamento, com folhas de pagamento e com algum endividamento e algumas obrigações que não tem como ela trocar ou deixar para o próximo ano, principalmente no ano eleitoral, e a capacidade de investimento tende a ser, então, cada vez menor. A hora que você vislumbra uma possibilidade menor de arrecadação, você já, como pode dizer, o investimento você acaba não podendo realizá-lo, né? Então, você frustra muito investimento. Essa é a palavra que eu estava buscando. Você frustra muito investimento e, frustrando investimento, você frustra desenvolvimento, você frustra progresso para o próprio município, para o próprio governo. Helder, existe uma forma de se preparar a equipe, digamos assim, o gestor precisa preparar uma equipe, a equipe dele, para superar a crise e até as eventuais consequências da pós-pandemia, né, que com certeza virá. Como ele fazer isso? Olha, ele precisa preparar a equipe, né, desde o comitê de crise. O comitê de crise tem que ter, por exemplo, hoje, né, para essa crise, técnicos da área de saúde, para trazer os dados dos hospitais, trazer os dados de todo o sistema público de saúde, do sistema particular também, juntar esses dados para ele poder trabalhar com isso e pensar no que fazer, né? É importante ter o pessoal da comunicação dentro desse grupo também, para poder comunicar o que está sendo feito. Né? Muitas vezes a gente tem feito, por exemplo, várias coisas, mas há uma dificuldade de comunicar isso. E, obviamente, a gente tem que combater fake news, tem que combater pessoas que não têm nada a ver com o Poder Executivo, que falam um monte de coisas, muitas vezes já nesse jogo eleitoral. Isso é muito prejudicial. Né? Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, com quando vem algumas pessoas falando a gente tem que não pagar imposto nenhum nesse momento. Olha, claro que há uma possibilidade de negociar e verificar, mas, ora, o poder público não produz dinheiro, né? Está vivendo imposto. Ele já tem uma frustração de arrecadação. Se ele, por si, começa a frustrar mais a arrecadação, como ele paga os servidores, como ele faz os investimentos, como compra EPI. Então, a comunicação ela tem que dar conta não só do que está sendo feito e do que não está sendo feito e por quê, mas também de combater as fake news e também de levar informação a essas pessoas que muitas vezes repetem esse tipo de informação sem ter a possibilidade de refletir sobre o que realmente está acontecendo, né? O meio político, né? Como vamos aplicar as políticas públicas, né? A consultoria política para concatenar isso como uma possibilidade de avaliação de governo, né? Pensando no marketing governamental, ou no caso do governo municipal que tem eleição agora, como ligar isso e as ações feitas já para a eleição, né? O setor de pesquisa, fundamental, você trabalhar com pesquisa, não só para a parte eleitoral, mas para a parte das próprias políticas públicas. Avaliação das políticas públicas, setoriza a sua cidade, como é que tal região está reagindo à política pública, à pandemia, como outra região está reagindo, quais as diferenças, por quê. Então, esse estudo é o estudo do comitê de crise também, né? Advogados, parte jurídica é importantíssimo. Por quê? Porque a gente tem, já está tendo um acompanhamento grande do Poder Judiciário e muitas vezes o Judiciário faz a política, né? Ou faz recomendações que você acaba não tendo como escapar. Né? Ele faz uma recomendação, se você não fizer, judicializa. E aí você tem orçamento que trava o orçamento e você tem uma série de consequências ali por causa dessas questões. Então, a partir a gente mesmo fez
uma portaria e aí logo depois veio uma liminar que derrubava um artigo da portaria, né? Então, ou seja, a gente já tem uma dificuldade em fazer a política pública, aí vem uma liminar e derruba uma parte porque um grupo que pensa diferente ou que tem outra atuação achou que deveria ser assim. A gente teve que justificar para conseguir derrubar a liminar. Então, você tem um trabalho triplo. Além de você fazer a política pública e acompanhar, você tem que se defender por aquilo que você fez e que era emergencial, que você não tinha planejado, que você não tem tempo de poder organizar, né? Então é muito diferente esse momento e o olhar desse comitê de gestão de crise tem que estar atento para todos os lados. O setor financeiro não pode faltar, tem dinheiro para fazer isso? Não tem dinheiro para fazer isso? Vai faltar dinheiro para alguma coisa? Então, o setor financeiro é imprescindível, né? E também as partes mais afetadas, eu acho que deveria participar também. Por exemplo, tem a questão da assistência social, a questão da saúde, eu já falei dos técnicos, né? E também da educação. E há muitos desafios a serem enfrentados. A educação talvez seja a última que volte, né, a se normalizar. A gente vai ter um novo normal em várias áreas, né? Tem falado, os especialistas têm falado em novo normal. Na verdade, o normal daqui para frente vai ser o normal como era antes, né? E na educação mais ainda. A gente tem desafios na educação infantil, né? A creche, a gente tem desafios no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior também, desafios diferentes dentro de uma mesma pasta, né? E para tudo isso aí, Helder, vai precisar de um bom equilíbrio, né? É preciso que o gestor tenha realmente um grande equilíbrio para poder ponderar essas situações todas. Exatamente, né? Exatamente. E não só, como você tem agora da educação, você tem até o ensino superior. Então, os entes federados ali vão ter que trabalhar com uma harmonia muito maior para poder dar conta, cada um da sua área e conseguir fazer essa questão fluir, né? Seja na área da saúde, da educação, da ciência social, qualquer outra área. A Adriana, ela pergunta assim, a crise Covid-19 afeta a saúde e a economia, como buscar o equilíbrio? Olha, essa está sendo um grande desafio dos gestores, né? Questão de economia e questão de saúde, né? Eu penso que, obviamente, as recomendações da área de saúde, no comitê de crise que eu sugeri agora, tem os técnicos da saúde trazendo os dados e as informações, mas a economia também não pode parar. Obviamente, os empresários estão buscando alternativas, fazendo da Drive-thru e outros sistemas, comércio eletrônico, né? Mas a gente vai precisar conviver com esse vírus, né? Então, eu penso que há um desafio grande do poder público, como eu disse no começo, é um animal político o homem, né? Então, a gente tende a se unir, tende a se juntar. É difícil falar, olha, cada um para sua casa, não sai, fique em casa, e isso aconteça. Já é difícil porque os homens têm essa necessidade de se encontrar, né? De ter relacionamento, etc. Exatamente. Aí a gente tem a escola, as igrejas, bancos, outros lugares que obrigatoriamente as pessoas acabam tendo contato, né? Só que supermercados, só que a gente não pode, de repente, sacrificar outros comércios, né? Agora, por exemplo, as concessionárias, por exemplo, o mercadinho de bairro pequeno, a casa de ração, porque o supermercado está aberto, mas a casa de ração do bairro pequenininho ele está fechado porque ele é um comércio. Então, é preciso equilibrar isso de uma maneira adequada, né? E é um desafio realmente para o executivo. Bom, boa tarde aqui para o mestre Carlos Mananelli. Que prazer, mestre, você está aí nos acompanhando. O João Cruz, ele diz, Sandy, boa tarde, parabéns por estes encontros. Quando oportuno, gostaria de saber a opinião do entrevistado sobre o fundo partidário. Os partidos continuam sendo financiados? Bom, fundo partidário. Houve até no começo da pandemia, uma discussão, tem que tirar alguém do fundo partidário e colocar o dinheiro na saúde, etc, etc. Bom, a saúde tem recurso próprio garantido, né? Eventualmente ela vai precisar de mais recursos, né? Mas a gente precisa pensar
de onde vem o fundo partidário, para onde vai, como ele é distribuído. Eu penso, eu tenho algumas críticas realmente ao fundo partidário, né, da maneira que ele é organizado, mas pensar em não ter fundo partidário é complicado também, porque você acaba privilegiando quem já tem recurso próprio. Então, é muito complicado você fazer uma simples transferência, né? Eu acho que os partidos eles têm que trabalhar de uma maneira diferenciada, ter uma prestação de contas um pouco mais rígida, não só o dinheiro eleitoral, mas todo o dinheiro público que vai para o partido, né? E dar um retorno desse dinheiro. Mas a democracia ela custa. A democracia não é grátis, né? Ela custa. Ela precisa comunicar, ela precisa se organizar e os partidos também precisam de recursos, não produzem recursos, né? E se a gente pensar, o recurso é sempre privado, mais uma vez a gente privilegia quem tem mais, né? E isso de repente não é tão democrático assim. Então, quando a gente pensa em democracia, é preciso garantir o recurso o fundo partidário, né? Claro, com toda a transparência possível, né? E não recurso sobrando, recurso justo, né? Para ser justo. E agora, o fato de transferir esse valor para a saúde não significa que esse valor vai ser mais bem utilizado. Haja vista, a gente está vendo em várias cidades, estados, problemas com os recursos da saúde. Né? Esse é um outro ponto, é um outro desafio do Poder Executivo, que é justamente evitar a corrupção. Trabalhar para evitar a corrupção, primeiro, segundo, terceiro escalão, né, nesse momento de pandemia. Há um problema da corrupção da própria gestão ali, e também há aquele problema do sobrepreço. Então, por exemplo, em hospitais, onde a pessoa comprava máscara a 11 centavos, está pagando R$ 5 nessa máscara. Por quê? Porque a lei do mercado, oferta e procura, acaba aumentando, né? E o recurso não previa esse aumento. Então, há uma grande dificuldade ali, né? O Poder Executivo tem que se preocupar com a corrupção, né? Então, trazer esse dinheiro simplesmente do fundo partidário, de qualquer outro lado, para a saúde, não significa que esse dinheiro vai ser bem aplicado, vai ser melhor aplicado. Deixar de ter corrupção. Realmente... E até porque os partidos, eles continuam precisando, né? Eles precisam ter dinheiro, nem que seja o mínimo, né? Para poder estar articulando o seu trabalho naquilo que é obrigatoriedade também dos partidos. Então, os partidos continuam recebendo o fundo partidário, sim. E agora, com esse ano, tem uma diferença, né? Que para mulheres vai vir 30% também desse fundo vai ser destinado para as candidatas mulheres, o que antes não era assim, né, Helder? Era uma minoria que se passava e elas tinham muita dificuldade de fazer, pelo menos, a campanha básica delas. E esse ano vai melhorar bastante, né? Esse é um dos pontos que eu colocava. O dinheiro vai para o partido e ninguém sabe lá como usa. Então, eu preciso disciplinar melhor esse uso desse dinheiro, quanto desse recurso vai para os municípios, vai para os estados, não ficar só a cargo do partido, ele tem que prestar conta disso, porque senão, agora diminuiu um pouco a cláusula de barreira, o fim das coligações, isso vai diminuir, mas tinha um partido de aluguel, né? Então era um dinheiro realmente mal utilizado, né, do fundo partidário. Eu acho que isso tende a mudar, como o cuidado com todo o dinheiro público tem que mudar. As gestões executivas, gestão legislativa, inclusive o judiciário, tem que trabalhar e trazer uma maior transparência, um uso mais efetivo do recurso público. E essa pandemia vai mostrar isso, que o recurso público ele é finito, ele tem fim, ele sai do bolso das pessoas. Então, se a gente não pode aumentar o imposto, não tem mais dinheiro. E aumentar o imposto não é o melhor dos caminhos. Então, a gente, obviamente, tem que ser mais efetivo nesse uso do recurso público. Bom, boa tarde aqui também para o nosso mestre, o Carlos Mananiello. Ele diz, meus dois amigos e grandes consultores, né? E alunos seus, meu querido, né? Somos alunos, eu fui sua aluna e aprendi muito com esse mestre, que até hoje eu chamo de mestre. A Fátima Barreto também está aqui conosco. Ela diz, parabéns, Sandy, por mais esta live. Obrigada, Fátima.
A Ana Maria, boa tarde. Sandy Moraes, boa tarde. Adriana que tá fazendo pergunta, que bom, Adriana, que você participa assim ativamente. Gosto muito da Adriana quando ela entra nas lives, viu? Porque ela vem bombardeia. Ela deixa. A Adriana está aqui perguntando. A unificação das datas eleitorais em 2022 reduziria o custo com as campanhas ou se manteria o mesmo? Eu vou, antes de responder a pergunta da Adriana, vou mandar um abraço para o Manhanelli, que está nos assistindo. Uma honra ter você assistindo a gente. Eu conversei com o Manhanelli há um tempo atrás, há umas 3 semanas, sobre justamente essa questão da pandemia. Foi Ah, quando começaram a sair os decretos de calamidade pública, e a gente comentava justamente isso. O decreto de calamidade pública não é um salvo-conduto para o gestor fazer o que quiser com o dinheiro público, né? E a gente vê o reflexo disso agora nas páginas policiais, vamos dizer assim, né? A Adriana pergunta se a unificação para a eleição de 2022 ela traria economia no recurso público. Eu não acredito que traria uma economia no recurso público. Primeiro, a questão legal ela é muito complicada, porque isso é considerado uma cláusula pétrea na Constituição. Então, não poderia ser mudada nem com a maioria. Né? Então, é muito difícil você mudar uma cláusula pétrea na Constituição. Porém, com relação à questão dos recursos, eu creio que não, porque você continua tendo o mesmo número de candidatos, vai continuar tendo prefeito, você vai continuar tendo vereador, e a comunicação é por candidato. Então, se você, obviamente, unifica, faz um horário eleitoral gratuito, ele é gratuito, lembrando, ele é gratuito para a TV, né? Mas ele tem uma produção, você não paga para a TV, mas você tem uma mas paga para produção, produção, você né? precisa gravar o candidato. Então, numa eleição para prefeito, você grava o candidato a prefeito, depois o vereador. Se você unificar, você tem que gravar o presidente, o prefeito, o vereador. Então, eu acredito que vai ficar, inclusive, mais cara a eleição. Por quê? Pelo mesmo motivo que as máscaras e os respiradores ficaram mais caros agora. Então, se a gente junta tudo, os profissionais são os mesmos. A demanda é muito maior, o preço sobe. Né? Por Com quê? certeza. Porque é menos gente para fazer e mais gente precisando. Né? E, além disso, já é difícil. Numa eleição de vereador, tem cidade que tem mais de 1.000 candidatos. Como você junta isso? Os candidatos a presidente, os candidatos a deputado, estadual, federal, senador, prefeito e vereador numa mesma eleição. Imagina o custo que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter para organizar essas eleições. Então, eu não vejo como uma maneira de diminuir custo. Né? Eu acho que isso não seria positivo. Porque se fosse uma diminuição de custo relevante, eu penso que seria a gente poderia até pensar nessa possibilidade, mas eu não vejo isso como sendo de relevância e vejo isso como sendo muito mais prejudicial à democracia do que o sistema que a gente usa agora. Helder, eu vou te fazer agora uma pergunta, que é o seguinte: existe é, diferença entre gestor e uma gestora para se gerenciar uma crise? Quem está à frente? Olha, Se é um homem, se é uma mulher da gestão? Está em crise. Qual dos dois? Existe diferença? olha, no resultado, eu penso que não existe diferença nenhuma. Existe diferença entre pessoas. Seja lá homem ou mulher, tem gente que é um gestor melhor que o outro. Simples assim, independente se é homem ou se é mulher, né? Agora, do ponto de vista do neuromarketing, a gente vê que homens e mulheres são muito diferentes, né? E trabalham de maneira diferente e têm benefícios para a gestão pública e para todo tipo de trabalho. Homens têm benefícios e mulheres têm benefícios, né? Então, isso se compensa. Eu não vejo nenhum levando vantagem, né? Claro, a gente tem os problemas que a gente tem ainda, as mulheres enfrentam muito mais dificuldade por questões culturais, coisas que não deveriam existir. Né? Então, isso traz mais dificuldades para as mulheres, elas tendem a enfrentar maiores desafios. Né? Mas, do ponto de vista da capacidade, não tem diferença nenhuma. Né? Só para citar uma diferença entre homem e mulher do ponto de vista de processamento cerebral, né? A visão, por exemplo, a mulher tem capacidade de visão muito maior do que o homem.
ela enxerga mais coisas ao mesmo tempo do que o homem. E também ela consegue trabalhar com múltiplos focos, focando mais coisas ao mesmo tempo do que o homem. O homem foca e faz. A mulher não, ela consegue focar várias coisas e fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma formação biológica, ela vem desde a ancestralidade, e isso traz vantagens para as mulheres na gestão, né? Mas outras coisas trazem vantagens, outras características biológicas trazem vantagens para os homens numa eventual gestão também. Então, no final das contas, isso se equilibra e eu penso que ninguém, por causa do gênero, leva vantagem nesse sentido. A Adriana Neto falou aqui, ó, competência não tem sexo. Exatamente. Certo? Mas, assim, é aquilo que você falou, a mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, até porque isso até é genético mesmo, né? E se tratando também do neuromarketing, você sabe que geneticamente isso nós já nascemos dessa forma. É tanto que, às vezes, para mim, por exemplo, eu vou criar um texto, para criar um texto, ao mesmo tempo que eu estou criando e digitando esse texto, eu estou ouvindo uma música. Sabe? Porque aquilo ali me faz viajar no meu texto, não tem, às vezes, até canto junto, então foi escrevendo uma outra coisa totalmente diferente. Agora, como isso acontece? Isso é mágico, isso já nascemos assim, não tem uma explicação lógica, né, para tudo isso. Interessante, Sandri. A questão das mulheres também, uma vantagem que as mulheres levam é em relação às microexpressões sociais. A mulher ela tem uma capacidade de leitura das microexpressões sociais, mas muito, de longe, muito maior do que os homens, né? Então, quando eu estudava no marketing, o professor falava, olha, você olha para a mulher, pergunta, e o que você acha? Se ela falar, olha, não fui com a cara dessa pessoa, sai fora, porque tem problema, né? Porque ela tem a capacidade, a gente fala que é o sexto sentido, né? Não é, é capacidade de leitura facial, memória. Então, a mulher, ela entra num lugar uma vez, ela fala, vamos embora, não fui com a cara desse lugar. Ela não sabe o que é, mas ela sabe que teve um problema ali. Às vezes duas pessoas brigaram ali, tá um clima, o homem não percebe, a mulher percebe com muita facilidade, que é o que a gente chama de sexto sentido, não é? É a capacidade de leitura das microexpressões faciais, uma vantagem que as mulheres levam, e isso aplicado à política é uma grande vantagem, né? Eu entendo. Ô, Eldo, só dar um recadinho aqui, porque nós estamos aí com essa maratona de lives, que é uma parceria do Fórum Suprapartidário de Mulheres aqui de Santa Catarina, juntamente com o canal Tabuleiro do Voto, que é o canal em que eu trabalho. E a partir da segunda-feira, nós vamos estar iniciando a terceira semana. Olha só, já estamos aí com 15 dias de lives, todos os dias, às 20 horas, aqui no Facebook, através da página Tabuleiro do Voto. E a partir de segunda-feira, estamos aí na nossa terceira semana, certo? Dessa primeira etapa. E na segunda-feira já temos como convidada especial para estar sendo entrevistada a deputada Paulinha, que é aqui de Santa Catarina. E durante toda a semana vamos estar divulgando, a partir de hoje já estaremos divulgando a nossa agenda de toda a semana. Então, é vocês, e queremos agradecer, porque assim, as lives, elas têm tido um sucesso muito grande, né? Eu já tive aqui, já trouxe convidadas aqui que antes de fechar a live já estava com 3.000 acessos, entendeu? Participações. Então, isso para nós é um sucesso, isso é uma realidade hoje que a gente vê, e de que as mulheres estão cada vez mais interessadas no processo político, tendo interesse de conhecer toda a política e de participar da política, e isso é um objetivo do Fórum Suprapartidário, estar levando mensagens, histórias, dicas, incentivando e motivando a participação da mulher na política. Até porque, Helder, falando um pouquinho, queria te ouvir a respeito disso. Nós temos aí 30% da cota que é para ser usada para mulher, para feminino, e até hoje nenhum estado do Brasil nós conseguimos atingir esse limite de cota de 30%. Do teu ponto de vista, o que poderia ser feito para estar melhorando as eleições para candidatas mulheres, estar elegendo candidatas mulheres? Existe alguma coisa que a gente ainda não descobre assim, que realmente é isso aqui que falta a gente fazer?
Olha, eu comentava que o trabalho anterior ele é muito importante, né, para uma eleição. E, obviamente, o que vem acontecendo, ele também concorre para os resultados que a gente tem hoje. Então, a gente tem a maioria de homens atuando na política, e isso, obviamente, influencia no resultado que a gente tem hoje. Isso vem mudando, e a gente vê agora menos, mas não que não exista, né? Muitos partidos que correm para ter algumas mulheres ali que não se preocupam com o voto, é para ter algumas mulheres para poder compor os 30%. Até que a gente costuma falar o 30% de mulheres, não é. É o 30% para um dos sexos. Então, por exemplo, se eu tenho lá, posso ter 100 candidatos no partido, eu posso naturalmente ter 30 homens e 70 mulheres. Eu nunca vi acontecer isso, mas poderia acontecer sem problema. É o mínimo de 30%. Então, posso ter 50% homens e 50% mulheres, e isso é muito difícil acontecer. Os partidos geralmente correm atrás de mulheres para poder compor esse 30% e não se preocupam com mulheres que tenham votos ou tenham um trabalho. E esse eu acho que é o grande problema, né? Eles procuram para compor o quadro dos 30%, né? Então, obviamente, tem muitas mulheres fazendo um grande trabalho. Você conduz esse grupo, participa desse grupo do Fórum Superpartidário de Mulheres, trabalhando com. Eu já fiz ações do MDB Mulheres, outros partidos também, a parte das mulheres nos partidos, né? Fazendo um grande trabalho, um trabalho forte, as mulheres se destacando, né? Tem a deputada Paulinha, sigo ela também aqui no Facebook, eu recebo as ações, né? Então, eu penso que as mulheres têm mostrado o seu valor e, claro, têm incentivado outras mulheres a também trabalhar o voto. Porque, se a gente for perceber politicamente, as mulheres trabalham e muito. Elas deixam de trabalhar o voto, Sim, né? tem, Esse tem, é o grande tem um problema. trabalho, né? Muito trabalho. Nós vimos aí, nós trabalhamos com a consultoria política, encontramos aí histórias fantásticas de mulheres que entraram numa gestão assim, que fizeram uma revolução para melhorar todo um estado, todo um município, né? Isso é Isso, prova de que há uma competência, de que há uma grande capacidade da mulher para isso também, né? exato. Nos próprios gabinetes está recheado de mulheres líderes, né, que estão ali fazendo a gestão, trabalhando políticas públicas, seja na saúde, na educação, na assistência social, na área econômica, em todas as áreas, né? Mas elas não têm tido espaço para o voto, Para o para trabalhar voto. o voto, para estar trabalhando no partido com foco no voto. Esses dias eu estava conversando com uma filiada, vou dizer assim, uma filiada militante do Uhum. Partido Socialista lá de Portugal, e ela conversava comigo e falava, poxa, 18 anos militando no partido e eu tenho umas oportunidades cortadas, né? Eu estou servindo o partido, estou na linha de frente, estou trabalhando, mas olha, eu vou ter oportunidade, e eles me cortam, né? E me Sim, cortam por algumas mulheres que estão ligadas a um homem já grande no partido. Então, é uma outra questão. Então, às vezes, a mulher que tem espaço no partido é a mulher que está ligada a um homem. Nem sempre essa mulher é boa de voto, né? Mas uhum. ela está ligada a alguém. E aí, no final das contas, quem continua tendo o poder dentro desse grupo partidário continua sendo o homem, né? Então, esse é uma outra causa também que concorre para que a gente tenha esse resultado. Né? As mulheres, muitas vezes, estão ligadas a um homem dentro do partido, e isso é prejudicial para que ela se lance ao voto. E o fato não é porque elas estão ligadas porque elas têm que estar ligadas, não é isso. É que as outras que eventualmente não estão ligadas acabam não tendo espaço. Não tem Então, essa é espaço. a grande dificuldade, acaba não tendo espaço. Então, é preciso que essa mentalidade, e ela já está mudando, eu preciso que isso continue mudando e cada vez mais rápido para que a gente possa realmente ter espaço, um espaço igualitário dentro dos partidos, e aí a gente vai ter um espaço igualitário dentro das câmaras municipais, dentro das assembleias legislativas, enfim, de todo o cenário político nacional.
Exato. A Adriana ela fez um comentário, ela disse, as áreas humanas têm mais mulheres, enquanto que as exatas, os homens, afinidades. Isael Oliveira entrou agora na nossa live, a Suzy está aqui parabenizando, o Carlos Biasoli entrou agora, o Maté também. Suzy diz, neurociência hoje. A Adriana faz outra pergunta, no cenário de candidatas, a faixa etária das mulheres jovens e maduras tem alguma preferência? Olha, não vejo, né, uma preferência nessa questão. Obviamente, a juventude teve um grande espaço. Agora a gente tem a deputada Tabata Amaral, por exemplo, né, Sim. que está aí com sucesso de voz, né, mas eu creio que isso não é por causa necessariamente da idade, em si, por causa do trabalho que eles vêm realizando, do grupo que compôs, né. Eu penso que, às vezes, as mulheres que estão, não são tão novas na política, elas acabam tendo compromissos com grupos partidários que já têm líderes. Então, aí, às vezes, o espaço fica um pouco menor nesse sentido. Ela já compõe um grupo que tem um líder. Pode ser, inclusive, uma mulher, né, ou um homem, mas já tem um líder. Então, ela não acaba não disputando espaço dentro do partido com esse líder. Ao passo que as candidatas jovens, elas chegam no partido e nem sempre estão ligadas a alguém, um líder, seja lá homem ou mulher. E elas vão buscando esse espaço. Então, isso pode ser uma vantagem, né, como pergunta a Adriana aqui. Um abraço para o Carlos Biasoli, entrou também, colega nosso aqui de Ribeirão Preto. Então, Helder, nós já estamos aqui quase uma hora dessa conversa, faltando 8 minutinhos só para uma hora de papo bem legal hoje, né? E só avisando para as pessoas que nos acompanham todos os dias as nossas lives, que a partir desta segunda-feira nós vamos estar disponibilizando todos os vídeos, um link único no canal do YouTube Tabuleiro do Voto e também no podcast Tabuleiro do Voto. Isso para facilitar que as pessoas possam estar repassando isso para os amigos de uma forma bem melhor e mais tranquila, sem muita burocracia aqui de transferência de internet de um canal para outro. Então, a partir desta segunda, nós vamos ter todos os vídeos das lives disponíveis no canal Tabuleiro do Voto no YouTube e também no podcast. E também nós já vamos estar lançando, agora em junho ainda, final de junho, o canal da Sandy. O canal da Sandy vai ser um canal aberto, uma espécie de TV online, em que vamos estar aqui com convidados especiais, trazendo consultores políticos, trazendo empresários, para a gente estar discutindo e levando esses exemplos de vida, essas estratégias de se trabalhar toda uma história política no nosso país, e também discutindo as ações de estados, municípios, enfim. Nós vamos estar com essa porta, porque com essas lives, Helder, nós passamos a sentir a necessidade de um espaço com seriedade para fazer esse trabalho, certo? Um espaço que seja realmente voltado para que as pessoas possam confiar e possam ter uma resposta e notícias, informações precisas com veracidade dos fatos, certo? Então, esse trabalho que a gente quer continuar fazendo, que nós vamos, com o apoio do Fórum Suprapartidário, dessas pessoas que têm nos acompanhado, que a gente agradece muito, dos nossos convidados que têm passado por aqui, também somos muito gratos, para que a gente continue levando esse trabalho à frente com muita seriedade, com muita responsabilidade. Helder de Carvalho, eu te conheço há um tempo, amigão, fizemos muita viagem juntos, né? Levamos muita conversa, muita palestra aí afora, e agora encerrando já a nossa live de hoje, eu quero te agradecer, primeiramente, certo? E te desejar, assim, muito caminho, quero que você fale também do seu trabalho aqui, que você deixe os seus contatos, né? Mas antes eu queria que você contasse alguma história dessa tua vida de consultor político, que não é nada fácil, tu sabe, como é que é essa nossa vida louca, um fato marcante, ou um fato assim que foi engraçado, que te marcou de certa forma nessa tua estrada. Olha, Sandra, é muita coisa que acontece com a gente, muita coisa divertida, inclusive junto, né? Eu sei que falta 5 minutos para a gente terminar aqui, mas eu não saio daqui sem ouvir de novo a história da onça. O entrevistado sou eu, mas eu quero ouvir
Depois da história da onça, essa é divertidíssima. Não sei se você já contou. Cara, eu nem lembro mais. Eu lembro um pedacinho. Aí, da delegacia, a onça, o mato, no cemitério. Tá certo, lembrei. Eu lembro bem da história da onça, né? Olha, tem muita coisa que acontece com a gente. Eu fiz umas campanhas, a campanha eleitoral, eu fiz algumas campanhas de Unimed, né? E o fato interessante é que quando você vai trabalhar com o universo fechado, os médicos, né? E há uma ideia que é tudo muito diferente, né? É um público só, vamos dizer assim, né? E no final das contas é tudo muito igual, né? As pessoas pensam de maneira muito parecida. Pode ter um nível social maior, pode ter um nível intelectual maior, né? Mas intelectual que eu falo acadêmico, né? Maior, mas elas pensam de maneira muito, muito parecida. A campanha, o voto, ele acontece muito igual. Então, um fato divertido foi esse, ter trabalhado com eleições diferentes, né? Onde as pessoas acabam se comportando de maneira diferente, mas no fundo trazendo a mesma essência do voto. A gente trabalha muito isso no neuromarketing, né? Eu já ouvi isso falando de outros países também, os países são diferentes, as línguas são diferentes, mas a essência do voto é a mesma. Até os sistemas eleitorais são diferentes, mas a essência do voto é a mesma. Um fato marcante também, uma vez a gente foi fazer uma campanha e a campanha a gente fez várias em cidades diferentes, então a gente vai de uma cidade para outra, né? E você não pode, tem uns prazos, reuniões, tudo, às vezes vai ficando, principalmente nos 15 últimos dias da eleição, fica tudo muito apertadinho, né? Prazos e tal. E aí teve um dia que eu tive problema com o carro e com o telefone ao mesmo tempo. E aí você imagina, a hora que você abre de novo o telefone, você consegue ter acesso, você imagina o que é gente perguntando, falando, cadê você, onde você está, você não vem. E isso foi marcante para mim, porque no final das contas a gente vai fazendo trabalho e vai e sai de um todo, ficar algo meio mecânico, e você não percebe o quanto a gente acaba sendo importante para um grupo. Sim. O grupo das cidades pequenas, como a pessoa depende da nossa avaliação de um cenário, né? Isso aumenta muito a nossa responsabilidade, porque no final das contas não é a eleição que está em jogo, mas é a vida das pessoas. Como aquele grupo que quer chegar ao poder vai trabalhar com as pessoas depois, vai ter essa possibilidade de trabalhar com as pessoas. Né? Às vezes a gente vai falar, não, mas isso não é responsabilidade nossa, é problema dos candidatos, né? Pós-eleição, dos candidatos. Mas isso tem mudado muito, né? Porque a gente acaba trabalhando no marketing governamental depois, auxiliando a comunicação desse governo, auxiliando alguns caminhos desse governo, interpretando pesquisas, alguma coisa. Então, a gente acaba se envolvendo com um todo da gestão também, e como isso é gratificante. Né? Eu acho que esse episódio do carro-telefone me acendeu aquilo, poxa, é muita responsabilidade que a gente tem que ter para realizar esse trabalho de consultoria política. De consultoria política. Muito sério mesmo. É só um comentário aqui do Alessandro Maraca. Ele diz o seguinte: em época de pandemia, devemos ter um grande número de eleitores que ficarão com medo de votar. A aglomeração é natural em zonas eleitorais. Você acha que isso pode dar aí um alto número de abstenção? Olha só, Sandra, a gente falou, e esqueceu de falar da data das eleições. Eu comentei da pergunta da Adriana, que ela falou sobre a unificação da eleição 2022, né? Sim. Eu penso que, inicialmente, a eleição está mantida, né? Sim. Continua o mesmo prazo eleitoral. Há uma possibilidade de adiar essa eleição para dezembro. E há possibilidade também de fazer a eleição em 2 dias, para diminuir a concentração de pessoas. O Alessandro Maraca, vereador de Ribeirão Preto, nosso amigo, ele faz uma observação muito pertinente. Né? Às vezes, na fila eleitoral, dependendo da zona eleitoral, fica um monte de gente. Então, obviamente, o TSE vai ter que pensar em estratégias. Eu acredito que até outubro
a gente não tenha superado totalmente essa questão, Uhum. né? E ainda que a eleição seja transferida para dezembro, a gente não vai estar totalmente livre de Sim, todas as questões. Acho que lógico. essa pandemia vai mudar os nossos hábitos durante ainda um bom tempo, né? Eu até comentava que a gente via vídeos de pessoas na China, no Japão. Antes da pandemia, o pessoal já tinha um hábito, usar máscara em grandes aglomerações. Então, eu acredito que o TSE vai pensar em protocolos para que a gente possa realizar a eleição de maneira diferenciada, seja em outubro, seja em dezembro. Eu não acredito que essa eleição avance para os próximos anos, porque isso vai trazer uma série de problemas, de desigualdades. Vou dar um exemplo. Estamos trabalhando no ano eleitoral. Uhum. A administração pública tem uma série de limitações neste ano. Se isso muda para o ano que vem, por exemplo, como vai ser? O ano que vem vai ser o ano eleitoral também. As limitações vão pular para o ano que vem? Por exemplo, a questão da publicidade. Neste ano, a administração pública só pode utilizar em publicidade a média dos últimos 3 anos. E olha que num período de pandemia, ela precisa publicizar as ações da administração. Então, ela está destinando parte desse recurso para esse tipo de comunicação. Então, já é um prejuízo. A gente vai ter isso repetido no ano que vem. Há a possibilidade também de, não tendo eleição, os juízes assumirem, até se convocarem novas eleições. Então, não é uma questão simples. Muda, né? O prazo de filiação partidária vai ser... Já está quem filiou para a eleição agora em outubro, já não se filia mais. Prazo de desincompatibilização. Então, tudo Sim. isso tem que ser trabalhado para a gente saber para quando vai essa eleição. Mudar isso de ano pode ser muito prejudicial a toda a administração pública e a população como um todo. Então, obviamente, o protocolo de saúde tem que ser cumprido e se não houver maneira segura de realizar a eleição, não vai poder ser realizada, né? Mas, E até que todos esses problemas também, Helder, acaba numa crise não só para a gestão pública, como também para quem está na pré-campanha, né? São preocupações que vão gerar uma série de desconforto para os pré-candidatos, né? e custo também, né? Sim, Custo. sim, Às vezes a pessoa se prepara, ela tem que deixar um trabalho, enfim, eles já vinham com esse planejamento, já vinham se preparando, já vinham investindo. Então, há uma série de outras questões que devem ser discutidas também nesse, nesse momento. E é como eu disse do Poder Executivo, né? Não pode olhar só uma parte do problema, sim, tem que ter uma visão holística, tem que olhar o todo. tem Então, que ser ampla, né? isso é um cuidado que deve ser tomado. Agora, meu amigo, a gente falando desse assunto, e sabe o que me vê à mente? O que não vai ter de candidato distribuindo máscara no dia da eleição, fazendo boquinha de urna com máscara, hein? Isso é um risco também, né? Olha, eu Me vi um passou candidato esses dias, isso na cabeça, sabe? Eu digo, eu, Jesus. eu vi um candidato esses dias que ele perguntou se podia colocar o nome dele na máscara e sair distribuindo. Ah, Aí, acaba até decepcionando um pouco. Você fala, poxa, a gente tem uma legislação que vem avançando nessa questão do abuso do poder econômico, né? Já sim, proíbe sim. distribuir brinde, camiseta, etc. E a pessoa ainda está com aquela ideia do poder econômico e outra. E ela nem é do melhor poder econômico, vamos dizer assim. Então, ou seja, ela está concorrendo para ser esmagada. É um absurdo que as pessoas não conseguem perceber a qualidade do relacionamento como um fator de diferenciação. É Sim, o dar e receber. Né? tá. E agora no Poder Executivo a gente percebe com clareza as pessoas tendo essa visão do dar e receber, como isso é importante. Se eu não vou receber, então eu vou criticar. Se eu não vou receber, não estou que seja justo, se não é justo, é necessário. Se não é necessário, nem de onde vai sair. Né? Se eu não vou receber, então é ruim. O governo é ruim, o candidato é ruim. Então é uma mentalidade que aos poucos eu acredito que vai mudando, né? A gente já vem avançando nesse sentido, mas é algo que a gente todo dia recebe uma marteladinha desse tipo de política, Mas, né? mas é verdade. Sim, mas voltando à história da onça, né? Ah, gente, é o seguinte, o Helder, nós fizemos bastante consultoria juntos, viajando aí
levando cursos preparatórios e palestras. E a gente contava muito das histórias que vivenciamos, né? Tanto eu nas eleições que participei, como ele também nas campanhas que participou. Mas uma marcou o Helder, que foi a história da onça. O que é a história da onça? Numa cidade onde foram duas candidatas a prefeitas disputando a eleição, as equipes e os eleitores, muito fanáticos, eles usaram o número das candidatas e associaram aos bichos. Então, o número de uma candidata foi associado à onça e o número da outra candidata foi associado à vaca. O que é que fizeram? Pintaram na cidade um painel gigantesco de uma onça comendo a vaca. Meu amigo, o que deu? MP para todo mundo. No dia seguinte, o Ministério Público estava lotado lá de pessoal que foram chamados porque a equipe da candidata se sentiu ofendida com aquela imagem e foi buscar, foi reclamar no MP. Rendeu para todo mundo essa história. Foi obrigado a se pintar, tirar aquela onça, até explicar que era dois animais, não tinha nada, aquela questão toda. Então, isso são coisas são, parece brincadeiras, mas coisas sérias, né? Porque de repente isso pode afetar grandemente até uma crise em plena campanha eleitoral, quando você já está chegando no final, aí vem uma bomba dessa que você é chamado imediatamente para se explicar o que está acontecendo na cidade, que tem vaca, onça comendo vaca para todo lado. Gente, sério, é bom pensar duas vezes antes de estar escolhendo slogan, esses sinaizinhos aí de animais, de não sei de que, de tantas coisas. Então, isso tem que ser muito bem pensado, porque pode cair de forma muito negativa. Quando acerta que é de forma positiva, tudo bem, mas quando vai de forma negativa, gente, aí uma crise, meu Deus do céu, só Jesus na causa, né? Passa muito, né, Sandy, pela questão da profissionalização da campanha, né? Sim. Hoje algo nesse sentido seria o fim de uma candidatura. Às vezes a gente está na campanha, vem aquelas ideias mirabolantes Sim. e a gente fala, olha, não é bem por aí, não é bem assim, né? Então, muito obrigado, Sandy, pelo convite. Foi um prazer estar aqui nessa 1h08 conversando com você. A gente fazia curso de 8 horas, não acabava os cursos, né? Então, tinha história para contar, tinha conteúdo para falar de todo o tempo. bastante, né? Sintetizando assim, foi bem legal. Só agradecendo aqui a professora Elisete Lanzoni Alves, ela diz, excelente trabalho, Sandy, muito obrigada, isso devo a você também, é uma pessoa maravilhosa, tive o prazer de acompanhá-la bastante, prestando assessoria de comunicação, mas é alguém assim que guarda do lado esquerdo do peito. A Sônia da Silva também entrou aqui conosco agora, a Adriana, adorei a live, a Suzy está gargalhando aqui da história da onça, porque até eu andei vestindo uma camisa de onça. O Luiz Carlos Lourençano diz, não seria mais interessante a coerente não acontecer as eleições devido a essa pandemia e aproveitar para fazer junto com as eleições presidenciais, daí em diante, a cada 5 anos teremos eleições e economizamos. Querido Luiz, Helder até falou sobre isso, mas a live vai ficar aqui, Helder com certeza vai olhar cada questionamento desse de vocês e vai estar aí entrando em contato, respondendo a cada um. Gente, muito obrigado a vocês que nos acompanharam hoje. Segunda-feira, às 20 horas, deputada Paulinha, nós estaremos aqui com todos os nossos acompanhantes aqui da nossa live. Muito obrigado a você, Helder. Obrigadão de coração, parceiro. Grande abraço. Grande abraço, Sandy. Grande abraço a todos que nos acompanharam aqui hoje. Obrigadão.